dia se fez tão quente, mal podíamos nos tocar. E você no batente em busca do seu supoente pra poder pintar. Simples como uma maresia, isso era de se esperar. Pra você tudo era poesia, um mundo que não sabia olhar. Só eu que via você fazer das 7 cores e dar num papel. Dizer que era tão fácil quanto ser fiel. Mas isso nunca foi tão fácil para mim. E você foi quando eu aprendi. Não digo que isso seja certo, mas também não é nenhum pecado ter medo de não ser amado, sem força pra carregar seu próprio fardo. Sem moral e obrigação, a gente só constrói o laço. Depois de tanto ter errado, tanto ter sentido-se ameaçado. Só eu que via você fazer das 7 cores e dar num papel. Dizer que era tão fácil quanto ser fiel. Mas isso nunca foi tão fácil para mim. E você foi quando eu aprendi. Não sou eu que vejo você mostrar seu sol poente na televisão. Admirado, eu sou mais um nas multidões. Será que eu te dei alguma inspiração? Você rendeu todas minhas canções. Olá! No Espaço Cult de hoje eu recebo uma jovem cantora e compositora. Ela começou a carreira cantando blues com apenas 14 anos na cidade de Cuiabá. Atualmente iniciou o projeto solo autoral, em que procura fazer MPB com fortes influências do jazz, do samba e da bossa nova. Vamos conhecer hoje um pouco mais de Maísa Roland. Maísa, seja bem-vinda ao Espaço Cult. Obrigada. Pronunciei certo seu sobrenome, Sim. Roland? Maísa, me conta de onde começou esse seu interesse pela música. Você começou muito nova. Sim, meu interesse começou por causa da minha família, basicamente, porque minha família é toda de músicos, então eu tive muita influência para começar, só que também uma influência meio rígida. Assim. Eles te impuseram a música ou Não. partiu naturalmente de você? Naturalmente, eu acho que de todos. Ninguém influenciou muito, porque todo mundo sabe que é uma carreira incerta, mas é bem recebido, Mas você sempre teve apoio. sempre. Aí eu comecei com 10 anos, assim, tocar violão. E você já compunha com essa idade? Eu já comecei a tocar violão já compondo, porque eu nunca fui muito boa de tocar música dos outros, assim, cifras, essas coisas. Então, com o que eu sabia, com os acordes que eu aprendia, eu fiz um mês só de aula. Aí eu já fui começando a fazer Você fez um mês músicas. de aula e como que você pegou o resto? Sozinha? Sozinha. Autodidata? Eu nunca fui muito boa também de ir pra aula de violão, essas coisas. E essas composições falavam de quê? Com 10 anos? Com 10 anos, normalmente falava sobre coisas bem... Mas mais do seu cotidiano ou mais do que você via? Do que eu via mais, assim, sobre os pássaros, sobre, sabe? E com o seu amadurecimento, você acha que houve um amadurecimento na música também? Com certeza. Quando você começa a aprender... Eu comecei a aprender mais sozinha, porém, um pouco de aulas da minha família, mas eu comecei a aprender mais complexidade no violão e junto com a complexidade no violão, nas letras também. Procuro também. E o canto? O canto nunca tive nada de Nunca teve aula? Nunca. Isso foi natural pra você, então? Foi, mas, assim, nunca tive aula e eu sinto muita falta disso, porque eu acho necessário demais ter uma técnica vocal. Eu vou um dia começar. Eu pretendo um dia começar. Sim, mas eu nunca fiz nada e desde criança eu canto mesmo. Seus pais cantam? Minha mãe só, mas ela não canta profissionalmente. Mas você estuda, você faz faculdade aqui na PUC. Faço. Como que você faz para conciliar a carreira? Como que você faz para ensaiar? Como que você tira esse tempo na sua vida? Não é muito difícil conciliar, não. Mesmo porque eu tenho outros hobbies também, que eu gosto de várias outras coisas.
apesar de que a música não é necessariamente um hobby. Mas eu estudo normalmente de manhã, aí eu tenho tempo à tarde para fazer minha agenda de shows. Você pretende levar a música como profissão? Você falou que não é muito um hobby. Eu gostaria muito, é a minha prioridade. Porém, não é do que todo pai quer, né, no começo. Tanto que a faculdade, no caso, seria um pedestal, assim. Mas é bom você ter dois lados. Dois caminhos. Porque é muito fácil você se decepcionar um dia, ou então, se eu não quiser, talvez, eu acho meio impossível, mas se eu não quiser um dia música, eu vou ter outra. Mas a sua intenção é seguir com a música? Com certeza. Faz mais uma pra gente? Sim. Houve um dia em que o céu se partiria e que mais tarde cairia o seu pedaço aqui ao chão. Matéria-prima para teus olhos ofuscantes, o teu cabelo tão brilhante. E seu distante coração. E seu distante coração. Tira esse sorriso da tua cara que em ti não vejo graça, não me traz inspiração. Tira essa malícia das palavras, a ironia que tu guarda não faz parte da canção. Ah, mas se arrependa do que faça, pois alma nenhuma gosta do que guarda sob o véu. Espero que esconda suas guerras, pois não há soro no mundo que possa curar teu fel. Houve uma noite em que meus olhos se enganaram em ver em ti algum pedaço do que se chama coração. Mas aprendi que nem tudo que se admira é respondido com magia. Em ti só mora solidão, perdão, mas tira esse sorriso da tua cara que em ti não vejo graça, não me traz inspiração. Tira essa malícia das palavras, a ironia que tu guarda não faz parte da canção. Ah, mas se arrependa do que faça, pois alma nenhuma gosta do que guarda sob o véu. Espero que esconda suas guerras, pois não há soro no mundo que possa curar teu fel. Mas você tem 19 anos. E a gente pode dizer que seus ídolos da música tiveram auge há muito tempo? Acho que sim. Eu tenho certeza. E por quê? Por que seus maiores ídolos são de um tempo mais distante? Primeiro que a gente ainda tem um pouco de preconceito para idolatrar alguma coisa que tem a mesma idade que a gente, por exemplo. Ou então que está na mesma época. Porque a gente sempre precisa de muitas críticas de pessoas mais... Como que eu posso dizer? Pessoas mais... Experientes, críticos mais profundos nesse caso, ou então mais técnicos. E demora muito tempo para a gente fazer uma crítica sobre algum compositor, algum cantor. E eu acho que não tem como, assim, agora. Não sei se são todas as pessoas, tem muita gente, mas eu particularmente não. Mas você tem uma história longa com o blues. Sim. Conta um pouquinho. Então, eu gostava muito de blues. Quando eu comecei a aprender, eu tive meu interesse para guitarra, com meus 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. E o que eu mais gostava de tocar na guitarra era blues, fazer vários solinhos de blues, umas frases assim, era a coisa que eu mais gostava.
e da complexidade de toda a história do blues, e eu me interessei muito, então tinha vários cantores que eu gostava Mas bastante. esse interesse veio de casa? Não, partiu de você mesmo. Assim, depois que partiu meu interesse, minha mãe manifestou o dela, por exemplo. Você incentivou seus pais a gostarem? Um pouco, assim. Mas a minha mãe, ela sempre gostou das coisas que eu gostava, só que ela nunca manifestou o interesse dela. Sabe, nunca soube que minha mãe gostava de tal coisa. Mas ela sempre sabe de alguma coisa. E a banda veio daí? Sim. Aí eu encontrei pessoas com o mesmo interesse em blues. E nós formamos uma banda de blues. Isso com quantos anos? Isso foi com 14. Muito nova. E a banda era mais ou menos da mesma faixa etária? Não. Mais velhos que você? Muito mais velhos. E terminou porque você mudou de cidade? Qual foi a exato. razão? Porque mudou de cidade? Eu mudei para Belo Horizonte em 2009. E aí acabou a banda num dos maiores festivais que tem no Brasil. Aí foi anunciada na coletiva de imprensa. A gente vai falar mais disso, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu vou querer saber mais dessa história. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Faz mais uma pra gente ir pro intervalo? Claro. Meu rapaz, desculpe se não sou capaz de distrair tua pessoa que foi tão gentil comigo e já não vai me querer mais. Mas é que amei um outro alguém. A arteira que caiu do céu, mas destruiu meu coração com as suas tintas e um pincel. Até montei no seu pequeno ateliê com um recorte de revista do jeito que você queria quando viu na TV. Mas eu mudei, você vai ter que acostumar. Até nosso lindo jardim com as flores que eu plantei eu já parei de regar. Quando te vejo me desperta o desejo, fico louco por um beijo, eu me viro do... Estamos de volta com o Espaço Cult. Ela que é um prodígio da música e vem cantando a cidade com seu talento. Com apenas 19 anos já tem uma carreira promissora pela frente. E conciliando estudos com a música, conquista um público cada vez maior. Vamos ouvir um pouco mais de Maísa Roland. Essa é a história de alguém que sempre ganha, mas não pode nem consegue ficar bem. Sempre mais um pouco já é muito pra quem ganha e tem medo de algum dia ficar sem. Mais um dia, meu bem, você não vai ter ninguém. Mais um dia, meu bem, eu não vou querer também. Talvez a gente se encontre no tardar da rotina, no beber da cerveja, no prazer da companhia. Talvez a gente se veja pra acabar com a amargura, comer uma sobremesa, talvez jantar na minha rua. Sempre minha presença te exulta e me insulta. Em um encontro casual, a gente peca por ter medo da luta e por achar que isso pode ser normal. Mesmo que seja só uma soma, não se pode me querer tão mal assim. E continua sustentando o vazio que encontrou estando longe de mim. Talvez a gente se encontre no tardar da rotina, no beber da cerveja, no prazer da companhia. Talvez eu não mais te veja pra acabar com a amargura, sem
mas quebrar a cabeça pra tentar ser somente sua. Mas no bloco anterior você estava contando do seu projeto anterior, da banda, do festival. Que festival foi esse? Como que aconteceu? Então, o Festival Calango é um festival que acontece todos os anos em Cuiabá. É o maior festival da América Latina, porque ele reúne 48 bandas, normalmente, não sei se aumentou o número, mas de toda a América Latina, né? Mas o Brasil. E a banda acabou exatamente no fim de 2009, que aconteceu o festival em novembro. E era a primeira vez que você estava participando desse festival? Não, era a terceira vez. Só que as outras vezes eu participei da prévia, sim. É uma prévia que seleciona bandas novas para abrir o festival. E dessa vez a gente foi atração mesmo. A banda tinha sido atração. E justamente no fim. No fim da banda. E foi justamente também no ápice da banda que tudo ia começar a andar certinho, os contratos, e com gravadora, com lançamento de CD, tudo. Estava coincidindo, e foi justamente o ano de 2009 que nós tínhamos explorado mais o Brasil, mostrando mais. Vocês chegaram a viajar com a banda? Viajamos praticamente todo o Brasil. Viajamos mais para o Nordeste, para o Sudeste, só. Aí já tocamos aqui em Minas também, em Uberlândia. E na coletiva de imprensa que eu anunciei o fim da banda. Aí na coletiva de imprensa que já tava todos os jornalistas, os críticos lá, para saber um pouco mais da banda. O que seria o que seria daí pra frente? Porque era novidade, apesar de já ter tido 3 anos. Qual era o nome da banda? Vitrolas Polifônicas. Aí foi aí que acabou. Mesmo depois do fim da banda, em janeiro, na verdade, de 2010, saiu um trecho de uma reportagem sobre a banda, sobre Vitrolas Polifônicas. Mas já tinha acabado. E você me contou que foi nessa época que você começou a mudar um pouco o estilo, e a banda também. E esse estilo é justamente o que eu puxo agora. É o mais estilo que eu tô puxando pra agora. O que é? Que é a mistura... Como você define? Eu misturo um pouco o samba com blues e um pouco de MPB também, que tem umas melodias meio pop, sabe? Só que eu sempre me interessei em misturar um pouco de blues com samba, na verdade, porque blues com bossa nova, porque eu acho muita semelhança na história do blues e na história da bossa nova. Não semelhança de culturalmente falando, mas um pouco da história, que eu comparo mais o blues com a bossa nova e o jazz com o samba. Que o blues eles definiam o blues, a história, como a tristeza do negro, e o jazz era a felicidade. E o samba? O samba é a felicidade, pelo que eu enxergo, não é no seu ponto de vista. Fato, é um ponto de vista. E a bossa nova, mais a tristeza, mais a melancolia. Não a tristeza em si, mas a melancolia. E aí eu gosto de misturar esses dois estilos que eu acho muito, muito parecidos. Então, mostra um pouquinho pra gente dessa mistura. Essa mistura, eu toquei agora uma música justamente dessa mistura, mas essa se chama Jardim e ela também é um pouco sua. Meu rapaz, desculpe se não sou capaz de distrair tua pessoa que foi tão gente comigo e já não vai me querer mais. Mas é que amei um outro alguém. A arteira que caiu do céu, mas destruiu meu coração com as suas tintas e um pincel. Até montei no seu pequeno ateliê, com recortes de revista do jeito que você queria quando viu na TV. Mas eu mudei, você vai ter que acostumar. Até nosso lindo jardim com as flores que eu plantei eu já parei de regar. Quando eu te vejo me desperta o desejo, fico louco por um beijo. Eu me viro do avesso, me recordo dos arpejos que só você sabe tocar.
E penso, logo falha a memória. Você diz que não demora, sua hora é agora, porque teve que ir embora. Se seu destino era ficar, até montei no seu pequeno ateliê, com um recorte de revista do jeito que você queria quando viu na TV. Mas eu mudei, você vai ter que acostumar. Até nosso lindo jardim, com as flores que eu plantei, eu já parei de regar. Quando te vejo me desperta o desejo, fico louco por um beijo. Eu me viro do avesso, me recordo dos arpejos que só você sabe tocar. E penso, logo falha a memória. Você diz que não demora, sua hora é agora, porque teve que ir embora. Se seu destino era ficar, até montei no seu pequeno ateliê, com um recorte de revista do jeito que você queria quando viu na TV. Mas eu mudei, você vai ter que acostumar. Até nosso lindo jardim, com as flores que eu plantei, eu já parei de regar. Maísa, com o fim da banda, sua vinda aqui para BH, você começou uma carreira solo. Sim. Você acha que é o momento seu esse, de carreira solo, ou você pensa em fazer outras parcerias? Na verdade, eu acho que tem algumas complicações com banda, que precisa de muito comprometimento de todas as partes para poder ser alguma coisa, com uma coisa próspera. E esse é o meu problema, que eu sempre tenho problemas com isso. E eu morro de eu ser meio chata também. Mas, por outro lado, eu gosto muito de banda porque eu sou uma pessoa tímida. Então, e isso não é certo muito na música. Eu preciso de, sabe, de pessoas do meu lado, apoiando, entre aspas. Mas, que façam a música comigo. Mas você acha que no momento... No momento, Só que eu acho que no momento é meio difícil quando você é um corpo estranho numa cidade, no mundo da música. Ainda tá se adaptando. Tô me adaptando, as pessoas estão me conhecendo ainda. Eu espero que elas conheçam. Você tem tocado em bares? Hã? Você tem tocado em bares aqui de BH? E onde mais? Por enquanto? Por enquanto eu não tenho um lugar fixo, mas eu tô tocando em vários bares e eu toco música cover. Eu faço minhas adaptações, né, das músicas, faço minhas versões porque eu prefiro. Às vezes tem pessoas que não gostam, mas eu prefiro, assim, que você coloca um pouco da sua identidade, né? E a partir daí, se as pessoas gostam do que eu fiz com as músicas, eu posso divulgar minhas músicas próprias, que é mais ou menos a mesma coisa que Você tem uma versão pra mostrar pra gente? Tenho. Tem um mashup, né, que eu faço ao vivo, que é uma música chamada Fever, que normalmente é conhecida pela Peggy Lee, e Adivinha o Que, do Lulu Santos. Vamos lá. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. You give me fever. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Ainda lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde. Ainda arde na lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, será que você não vê, não ouve nada?
Só o passado vem rondando a minha porta, feito alma penada. E você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia ainda te explico direito. Eu sei que esse caso tá meio mal contado, mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Porque eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Hey, adivinha o que? Porque eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o que? What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Fever. Maísa, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço Cult. Foi um prazer, muito sucesso para você. Muito obrigada. O Espaço Cult de hoje termina agora. Não perca a reprise do programa às 8h30 da noite, no sábado às 2h30 da tarde. Participe do nosso programa. Envie sugestões para espaçopuc@pucminas.br. E não deixe de acessar também nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e um bom fim de semana.